padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Ao proclamar a palavra, nossos corações se abram. Nesse mês de setembro, mês da Bíblia, convidados a aprendermos e assumirmos o compromisso de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, há também de se considerar a rejeição à palavra de Deus por parte dos que não acolhem o Verbo de Deus, Jesus Cristo. Não receber quer dizer não ouvir a sua voz e não se abrir-se a Cristo. Esse é um desafio. Por isso, todos nós, oportuna e inoportunamente, precisamos proclamar a palavra de Deus e, sobretudo, ao acolhê-la, dela dar testemunho. Como hoje, um dia especial, celebrando a festa de São Vicente de Paulo em toda a igreja, presbítero e fundador, unidos e agradecidos à grande família vicentina, consagrados, consagradas, clérigos e leigos. Preparando então o coração para amorosamente acolher a palavra santa de Deus, deixemo-nos tocar pelos conselhos espirituais de São Vicente de Paulo, quando diz: amemos a Deus, meus irmãos, amemos a Deus, mas com o trabalho de nossas mãos e o suor de nosso rosto. Pois frequentemente muitos atos de amor a Deus, de complacência, de benevolência e outras orações e práticas interiores de um coração terno, apesar de muito bons e louváveis, são, entretanto, altamente suspeitos, diz São Vicente, quando não levam à prática do amor. Nisso diz nosso Senhor: meu Pai é glorificado em que deis muito fruto. A igreja é comparada a uma grande messe que requer operários, mas operários que trabalhem. Nada mais de acordo com o Evangelho que acumular luzes e forças para sua alma na oração, na leitura e na solidão, e ir em seguida partilhar com os homens este alimento espiritual. E fazer como fez nosso Senhor, comenta São Vicente de Paulo. E depois os apóstolos, é acumular os ofícios de Marta e de Maria, é imitar a pomba que digere a metade do alimento e depois leva o resto em seu bico para alimentar os filhotes. Eis como devemos fazer, diz ele, eis como devemos mostrar a Deus, por nossas obras, o nosso amor por Ele. Toda a nossa tarefa consiste em passar aquilo que a gente prega, proclama, aos atos de amor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. O tetrarca Herodes procurava ver Jesus por ter ouvido falar da sua coerência de vida. O que pregava, o que falava, também se vivia e era testemunhado. Por isso, ao ouvir falar de tudo o que estava acontecendo, ficou perplexo, porque ele tinha mandado matar João Batista para agradar arbitrariamente a sua esposa, que a tinha não devidamente. E ele então pensava: João Batista tinha ressuscitado dos mortos. E a confusão se instalava exatamente porque precisavam alcançar a estatura da presença de Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Redentor. Por isso outros diziam Elias tinha aparecido, ou que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Herodes lembrou: mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E por ter ouvido falar da coerência de Jesus, que é para nós, portanto, modelo, porque a Ele seguimos por ser o nosso mestre, procurava ver Jesus. Somos chamados à coerência de vida, proclamar e acolher amorosamente a palavra santa de Deus e no nosso coração
nutrir uma sabedoria e uma convicção que nos faz agir e ter uma conduta à altura daquilo que ouvimos e do que pregamos. Por isso, nesse dia de São Vicente, ainda tomo dos seus escritos para nos comprometer com o que ele nos indica. Ele nos indica algo muito concreto e importante. Não temos de avaliar os pobres por suas roupas e aspecto, nem pelos dotes de espírito, mas muito pelo contrário. Se considerarmos os pobres à luz da fé, então perceberemos que estamos no lugar do Filho de Deus, que escolheu também ser pobre. De fato, em seu sofrimento, embora quase perdesse a aparência humana, loucura para os gentios, escândalo para os judeus, Jesus apresentou-se, no entanto, como o evangelizador dos pobres. E disse: enviou-me para evangelizar os pobres. São Vicente nos diz: devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo e imitar aquilo que ele fez. Ter cuidado pelos indigentes, consolá-los, auxiliá-los, dar-lhes valor. Com efeito, Cristo quis nascer pobre, escolheu pobres para seus discípulos e fez-se servo dos pobres, e de tal forma quis participar da condição deles, que declarou ser feito ou dito a ele mesmo tudo quanto de bom ou de mal se fizesse ou dissesse aos pobres. Deus ama os pobres, meu irmão, diz São Vicente, também ama aqueles que os amam. Supliquemos a graça de Deus de amar os pobres para que sejamos de verdade amados por Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar.